Olá, povo bonito, povo de Deus, seja bem-vindo aqui na LM. Seja bem-vindo também aqui no canal Encaixando as Peças, Palavra de Deus, mas também sempre trazendo a psicoeducação, conscientização, tudo junto. Que a palavra venha, com a exposição da palavra, ela venha te iluminar o teu coração, tá bom? E que você possa ser despertado, acordado, colocado de pé por Deus, que é a coisa mais importante do mundo. Tá? Sem Ele, a gente nada podemos fazer. É verdade? Pessoas lindas, eu quero deixar uma reflexão aqui hoje, tá? Em 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz assim, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho e um enigma. Como veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também e sou conhecido. Pois os que permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, o maior é o amor. Então, pessoas, quando a gente é menino, a gente fala igual criança. Fala engraçado, fala com sinceridade, não está se importando com o que os outros vão achar, né? A linguagem é diferente. Veja a linguagem de uma adulta, que não tem preocupação alguma, de uma criança que não tem preocupação nenhuma, e de um adulto, que é cheio de responsabilidade. Veja os sentimentos de uma criança e os sentimentos de um adulto. Criança perdoa, criança chora, daqui a pouco está sorrindo, criança às vezes fecha a cara, daqui a pouco está abraçando. E o adulto? Ele faz o mesmo? Às vezes ele fecha e já era. O pensamento da criança não tem maldade, mas e o pensamento do adulto? Como que é? Agora que eu sou adulto, eu estou me procedendo? Como que eu estou pensando? Como que eu estou falando? Como que eu estou sentindo? Como que eu estou agindo? Como que estão sendo as minhas atitudes? Ou eu sou um adulto criança? Só tenho tamanho, mas as minhas atitudes, minha maneira de falar, de pensar e sentir continua de uma criança. A criança ainda não cresceu. Hum? Porque eu conheço. E eu falo de mim mesmo. Muitos de nós somos adultos, mas às vezes, muitas vezes, agimos como criança. Falamos como criança, pensamos e sentimos como criança. É como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, né, que a gente contempla a imagem no espelho, quando o espelho você toma banho, não fica aquele, não fica aquele embaçamento, então fica embaçado, você não vê com nitidez, mas depois você vê tudo com nitidez. Quer dizer, às vezes a visão hoje está embaçada, você não tem nitidez das coisas que você está vendo, você não tem nitidez do que você tem que fazer realmente, mas vai chegar um momento perfeito que você vai ver tudo com nitidez, que você vai ver tudo. Por quê? Porque nós vamos sendo iluminados. Nós vamos sendo iluminados, de acordo com que a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, a palavra vai abrindo o nosso entendimento, vai iluminando o nosso entendimento. Tem uma passagem que fala que é como a luz da aurora, cada dia vai brilhando, vai crescendo, vai entendendo, vai tendo conhecimento. E aí você vai enxergar as verdades que precisam ser enxergadas. Você vai enxergar, olha, isso aqui na minha vida
é imaturo, isso aqui tá, eu estou como criança ainda, eu preciso ganhar maturidade, eu preciso ter maturidade espiritual, eu preciso ter maturidade com a minha família, com os meus negócios, eu não posso ficar brincando, eu não posso deixar a minha vida na responsabilidade de outra pessoa, a vida é minha, eu tenho que tomar responsabilidade, eu tenho que me posicionar. Se eu sou um pai de família, eu tenho que me posicionar como pai de família. Eu tenho que me posicionar com as minhas responsabilidades, não transferir responsabilidade para os outros. Se eu sou uma mãe, eu tenho que cuidar bem dos meus filhos, ensinar meus filhos, mostrar o melhor caminho para os meus filhos, e não deixar que outro venha governar meus filhos. São responsabilidade, e para ter essa responsabilidade, tem que ter o quê? Maturidade. Eu tenho que deixar de ser criança. Entende? Em Efésios 4, 14 e 15, diz: o propósito que não sejamos mais como crianças, levado para outro lado, né? Como ondas que levam de um lado para o outro, né? Sendo jogado para lá e para cá, por vento de doutrina, por astúcias e esperteza de homem que induz os outros aos erros. Então, qual uma das coisas que acontece com a criança? Ela é inconstante. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela não quer. Uma hora ela quer muito aquilo, outra hora ela não quer. Há muita inconstância. E quantos adultos inconstantes? Que uma hora quer uma coisa, daqui a pouco começa, parou no meio, já desiste. Quanta gente que começa a fazer coisas tão importantes, está indo muito bem, chega no meio, desanima e para. Porque falta estabilidade, falta firmeza, falta, sabe, lealdade naquilo que está fazendo, cumprir aquilo que falou. Não, a gente, sabe, altos e baixos tem, vai vir desânimo, vai vir coisas, situações para você parar. Mas antes, lá em Efésios 4 diz, antes, seguindo a verdade em amor. Se eu sigo a verdade em amor, eu vou crescer em tudo. Você quer crescer? Quer crescer em tudo na cabeça que é Cristo? Ande na verdade e no amor. Olha para Jesus. A criança, ela é o espelho dos pais. Ela imita os pais. O que o pai faz em casa, o filho vai fazer. E o que o filho faz errado em casa, ele vai fazer fora. Porque ele aprendeu. Ele aprendeu com os adultos em casa. E eu e você? Temos que aprender com Cristo, que é o cabeça. Se eu olhar para Cristo, eu imitar a Cristo, praticar a verdade de Cristo, praticar o amor de Cristo, eu vou crescer em tudo nele. Entende? Eu vou ganhar essa maturidade, eu vou ganhar o conhecimento, eu vou ganhar o discernimento. A Bíblia fala que o meu povo perece porque falta o quê? O conhecimento. Eu preciso do conhecimento. Tudo aquilo que eu conheço, eu tenho governo. Tudo aquilo que eu tenho acesso, que eu tenho conhecimento, não me domina. Mas tudo aquilo que eu não domino, me governa. Então, eu preciso. Eu tenho que entender que, na vida, pessoas, há fases, na vida há ciclos, e está em constante mudança. Por isso, a adaptação. Eu tenho que saber adaptar para sobreviver. Tempos difíceis. Daniel teve que ir para ser foi jogado na cova dos leões, foi levado preso, cativo. Ele teve que se adaptar. Ele teve que se adaptar a não se contaminar. Ele teve que se adaptar às oposições. Teve. Mesmo num mundo que não temia a Deus. No meio de um povo que não... E aí, nós hoje, nós estamos onde? No mundo. Nós temos que se adaptar às mudanças. Sobreviver, estar em alerta, observando a palavra e levar a vida da melhor maneira possível. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo, nós não fomos feitos para ficar aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. E eu não posso ter uma mente dividida. Eu não posso ter uma mente dividida, uma mente indecisa. Porque os indecisos não saem do lugar. É igual aquela onda, fica lá, ó. É levado por qualquer vento. Não, não posso. Eu não posso terceirizar minhas culpas, meus problemas. Não, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Ai, crença limitante. Eu tenho a crença porque eu estou travada na minha vida por causa de fulano. As coisas não dão certo para mim por causa de ciclano. Não.
causa de você. Olhe para você. Sabe por quê? Porque as coisas internas que estão dentro de você, você pode resolver. Agora, as externas, você não tem controle. O que o outro faz, você não tem controle, mas o que você faz, você tem controle. Então, assume a sua posição naquilo que você tem controle sobre você. Sobre o que você pensa, sobre o que você fala, sobre o que você sente, sobre as suas atitudes, pelas suas crenças. Porque crenças erradas vai te levar a caminhos errados. Crenças negativas vai te levar para o caminho negativo. Se você quer avançar, né? É igual a gente falando de criança, né? Tem as fases. Tem a fase da amamentação, do leitinho, do colinho, da fralda, do desfraude, da papinha, de ir para a escola, de socializar, de ter amiguinho, de ser adolescente, de, né? De competição, de enxergar a realidade, de ser jovem, de ter uma profissão, de namorar, de casar. Mas agora eu já sou adulto, também as fases continuam. Fases de ganhar, fases de perder, fases de conquistar, né? Então, até a nossa morte, nós estamos vivendo fases, fases e fases e fases. Principalmente quando chega a fase dos 60, você começa a pensar, meu Deus, o que que eu fiz que eu me arrependo? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? Quando chega na meia-idade, assim, você fica questionando. Pessoas, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que assumir nossa responsabilidade, nós temos que ser pessoas úteis, viver de propósito, sabe, entender nosso destino, há um destino, e eu tenho que saber qual é o meu destino, eu tenho que conhecer a minha identidade, eu tenho que viver uma vida de propósito, eu tenho que fazer algo útil nessa terra, para que quando eu estiver lá com 60, 70, eu não me arrepender de nada. Eu poder falar, eu estou com cabelos brancos, mas eu fiz tudo que eu tive vontade de fazer, eu não me arrependo. Tudo que veio às minhas mãos para fazer, eu fiz conforme as minhas forças. Por quê, pessoas? Porque o tempo e as horas não perdoam. Tudo passa. Esse momento aqui, ó, vai passar. Esse momento aqui que nós estamos aqui falando, ele vai virar um passado. Mas eu aproveitei esse momento para deixar essa mensagem para o teu coração. Quantas pessoas idosas que você vai conversar com elas e elas estão cheias de arrependimentos? Falaram, por que que eu não falei que eu amava? Por que que eu não abracei mais? Por que que eu não pedi perdão? Por que que eu não fui sincero? Por que que eu fui egoísta, soberbo? Por que eu menti? Por que que eu não fiz diferente? Por que eu fui criança? Por que que eu fui tão imaturo? Começa a conversar com pessoas assim, idosas, para você ver. Quantos arrependimentos? Fica cheio de porquês e cheio de arrependimentos. Aí até tenta recuperar, mas às vezes já não tem mais aquela disposição, aquela prontidão, a força, né, nos músculos. Mas nunca é tarde. Então, pessoas, não deixar de ser criança, ser meninos na fé. Paulo disse, eu tentei falar com vocês como adultos, mas não foi possível. Vocês não estavam preparados para comer o alimento sólido. Você imagina o que o Paulo tinha para passar? Deve ser coisa extraordinária que ele tinha para passar para aquela igreja. Mas não pôde falar com eles como adultos, porque eles eram bebês. Eles bebiam leitinho. E tem gente que tem tudo para ser adulto na fé, crescer, desejar crescer, na verdade, desejar crescer em Cristo, mas continua com atitude infantil. São adultos, mas com atitudes infantis. São adultos, mas com a mentalidade infantil. São adultos, mas é um vasinho de cristal. E nós temos que se adaptar e crescer, porque senão vão fazer com aqueles animais, que aqueles que não se adaptarem serão extintos. Jesus quer que a gente vá até o fim, e sejamos bem-sucedidos com Ele. Eu deixo essa mensagem para o teu coração, criança.
que todos nós temos uma criança interior, às vezes uma criança ferida, uma criança que foi machucada, mas ela está lá, está guardadinha lá dentro. Precisar de ajuda, busca rede de apoio, busca pessoas de Deus que vai poder te ajudar, busca um terapeuta, estamos aqui para ajudar, sou terapeuta emocional, mas o mais importante, sou serva de Deus, sou canal de Deus. E estamos aqui para ajudar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fique na bênção, fique na paz. Obrigada.